Olá, boa tarde a todos e a todas. Vou tentar fixar os comentários aqui, seguindo os passos, um projeto do nosso curso BRM, Cursos Jurídicos. Hoje com o nosso querido professor Felipe Borges, que acabou de entrar. Deixa eu tentar fixar esse comentário aqui. Seguindo os passos, Felipe Borges. Boa tarde a todos novamente. O nosso querido professor, que foi meu aluno, Felipe Borges, está entrando aí para essa live, dando continuidade ao nosso projeto do curso, seguindo os passos, ex-aluno hoje o professor. Isso é uma comemoração pelo Dia do Professor. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Bernizete. É um prazer poder contribuir com seu projeto, não é? É um Eu que projeto tive. nosso, né? É um projeto nosso. Essas lives ficam gravadas. Que Depois bom! eu coloco no YouTube. Sua internet está um pouquinho ruim. Você não quer botar na 4G, não? Já está, Já está? já. Então tá bom. Bom, para quem está entrando agora, vamos lembrar que isso aqui é um projeto nosso, né, em comemoração ao Dia do Professor, e que eu listei assim todos aqueles que foram meus alunos na graduação para a gente conversar, bater um papo, e que foram meus alunos e que são professores, porque eu tenho vários alunos, nós temos, são colegas que são advogados, alguns estão no serviço público, mas que são professores, não são muitos. Eu listei que foram meus alunos especificamente, eu listei 6. Então, nós fizemos uma live, um bate-papo delicioso com a professora Renata Grânia, queridíssima. Fizemos com a professora Renata Barbosa, fizemos com a Roberta Ramos, que é de outra instituição. Não conseguimos fazer com o Felipe, com o Camilo, tivemos um problema sério, mas vamos fazer na quarta-feira com o Camilo. Hoje estamos fazendo com o Felipe Borges, também da nossa casa, e amanhã vamos falar com o Pedro Canella, que é de outra instituição. Felipe, é uma alegria muito grande compartilhar a sala dos professores com você. A sua internet está travando, viu, Felipe? Sim, A internet do Felipe está travando. Eu não sei se é bom ele ficar no Wi-Fi ou se é bom ele ficar na 4G, né? Eu não sei o que é melhor aí. A minha aqui ela funciona muito bem. para mim às vezes está travando um pouquinho, mas agora eu consigo te ouvir bem. Ótimo. É a sua imagem, a sua coisa que fica travando. É da sua internet, provavelmente. Mas então, Felipe, já que você está conseguindo me ouvir bem, já que você está conseguindo me ver bem, temos os alunos estão, os colegas e os alunos, os advogados estão começando a entrar agora, Que bom. e a gente quer saber um pouco aí da sua trajetória. Você foi meu aluno na graduação, hoje é um colega, grande amigo. Que Nosso bom. corpo docente é muito unido, nosso corpo docente é muito. Nós somos todos muito vinculados, somos sempre todos muito solidários, né? Quando um tem um problema, a gente está sempre ali pronto para ajudar, para resolver. Agora, estamos separados fisicamente pela ausência aí de estarmos de forma presencial. E eu queria saber de você como é que foi essa história sua de entrar para dar aula, como é que você começou sua graduação, se você já queria a carreira do direito, se você quis ser professor. Conta aí um pouquinho da sua história, quando que você se formou, você foi meu aluno em que disciplinas?
Provavelmente direito do trabalho. Pois é, Benizete, eu venho de uma família de professores, não é? Minha avó foi professora, mãe professora, tios professores, então naturalmente que o magistério ele esteve sempre presente na minha vida desde sempre. Eu venho de um núcleo onde a docência se fez presente o tempo todo. Então, naturalmente que a escolha pelo direito já era um traço da minha personalidade, mas com o tempo e o amadurecimento, eu procurei vincular um desejo muito forte, que era a graduação do direito, a uma outra inclinação também muito forte, que era a docência. Então, eu via comumente os meus colegas de sala de aula, né, os meus colegas de turma com aquele desejo, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser defensor público, e eu via que eu não me enquadrava naqueles moldes, não é? Eu pensava comigo, e eu, o que eu quero ser? E eu pensava, bem, eu quero ser professor e eu quero ser advogado. E assim eu fui procurando trilhar os meus caminhos, né, em direção à docência. Naturalmente que todos vocês, professores e agora colegas, a sua forma e a sua maneira me inspiraram. Você com as suas aulas sempre muito reflexivas, você que nunca foi aquela professora muito conteudista, não é? Você que sempre nos proporcionou algo além do conteúdo, você que sempre nos proporcionou entender o conteúdo para além da sala de aula, sempre nos permitiu entender o conteúdo trabalhado no nosso dia a dia. Me lembro perfeitamente que você sempre começava as suas aulas colocando uma reflexão no quadro, e isso era motivante. Eu falava, nossa, eu quero ser assim. É esse o lugar que, de alguma forma, eu quero ocupar na minha vida em algum momento. E daí eu digo que o meu caso de amor com a instituição, com a universidade, é um caso de amor desde que o campus de Cabo Frio foi fundado, porque pertenço à primeira turma. Então, tive a oportunidade de ser seu aluno em processo do trabalho e em estágio. Você foi também minha supervisora de estágio. E aos 45 do segundo tempo, tive a honra de tê-la na minha banca de monografia. É porque falei sobre a exploração do trabalho da criança e do adolescente no Brasil. Fui orientado pelo professor Leonardo Rabelo e tive a honra de tê-la na minha banca de monografia. Ah, você foi da primeira turma, eu não me lembrava. Para mim, você era um pouquinho para frente. Não. Eu fui da primeira turma, eu me formei junto com a Renata Barbosa. E a Renata Granha, as duas foram da primeira turma. Exatamente. O que aconteceu é que a Renata Granha migrou para a turma da manhã e eu e Renata Barbosa continuamos à noite. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Foi Nessa época eu dava processo, e Leonardo ministrava direito material, que é o que eu mais gosto, na verdade. Leonardo dava processo. Exatamente. Era ele com direito material e você direito processual. Uhum. E como é que foi para você entrar como professor? Como é que isso aconteceu na sua vida? Você já queria, né? Que você acabou de falar, que era uma coisa que você desejava muito. Já era um forte desejo meu. Na verdade, o Benizete, o meu ingresso na universidade nem foi pelo curso de Direito, foi pelo curso de Serviço Social. Né? Eu participei de um processo seletivo porque, à época, as duas vagas disponíveis... Verdade. As disciplinas de monografia e a disciplina de ciência política.
Com o tempo, você já era, à época, coordenadora do curso de Direito, abriram vagas para o curso de Direito, e aí eu tive a oportunidade de fazer essa ponte entre o serviço social e o curso de Direito. E aí comecei com o tempo a migrar, até que chegou uma época em que eu estava dando aula para 10 cursos diferentes. Nossa! Direito, serviço social, engenharia ambiental, engenharia de produção, jornalismo, publicidade, ciências ambientais, administração, ciências contábeis, foram vários os cursos. Foi uma É, vasta experiência, eu consegui percorrer vários universos dentro da Veiga de Almeida. é uma experiência bem rica, né, Felipe? Bem Foi rica uma mesmo. experiência muito rica, muito rica. E com quais turmas, assim, de quais cursos que você mais se identificou? Eu posso perguntar, eu posso achar que é o direito, mas não necessariamente, né? Olha, o curso de Direito, naturalmente, que foi o curso com o qual eu mais me identifiquei. Não pode mais me identifico até hoje, não posso negar. Mas é lógico, né, que a minha fala é uma fala muito respeitosa em relação a todos os cursos com os quais eu trabalhei, mas eu sempre tive essa coisa da questão social muito latente em mim, por conta da minha formação familiar, da formação religiosa. Vários foram e são os aspectos, né, que contribuem nesse sentido. Então, eu sempre me identifiquei muito também com o curso de serviço social. E por conta também da formação artística, da inclinação artística, o curso de publicidade também, que é um curso muito voltado a essa ideia da criatividade, essa ideia das cores, essa ideia de, como é que eu posso dizer, de pensar um pouco além, de pensar no abstrato, também foi um curso com o qual eu pude me identificar bastante. São alguns dos principais cursos com os quais eu me identifiquei. Mas me identifiquei ao longo dessa trajetória que já dura aí aproximadamente 14 anos enquanto Uhum. docente. Nossa, que maravilha, né? Você já tem isso tudo de. Você já. Aproximadamente, É, Felipe. E me diz sim. uma coisa, mas você advoga, Felipe? Você consegue, você advoga e em que área? Benizete, eu advoguei durante aproximadamente 10 anos. Só que, com o tempo, foram surgindo outros convites para atuar em outras universidades. Eu fui sendo aprovado em outros processos seletivos. E, ao contrário do que muitos alunos pensam, o trabalho do docente ele não é restrito à sala de aula. Não. O que acontece na sala de aula é apenas parte, né, do nosso trabalho, talvez a menor parte, A porque as menor e a nossas mais gostosa, né? e a mais gostosas, sem sombra de dúvidas. Porque o nosso trabalho ele é pesquisado, ele é estudado, ele é construído, ele é edificado passo a passo, enfim. Sobretudo numa era onde o conceito de informação ele é ressignificado a todo momento, a todo instante. Então, faz-se necessário que estejamos sempre muito atentos, porque os nossos alunos têm acesso muito imediato à informação. Então, à medida em que eu fui passando em outros processos seletivos e tendo acesso a outras universidades, eu fui ficando sem tempo para o exercício da advocacia. Então, hoje eu já não exerço mais, né? Salvo raríssimos momentos, raríssimas exceções. Mas o meu tempo ele é quase que integralmente dedicado à educação, dedicado ao magistério, o que é extremamente prazeroso para mim, foi uma escolha que eu fiz.
Você está em quantas instituições hoje e em quais cursos? Eu estou em 3 instituições e estou no curso de Direito, Administração e Ciências Contábeis. 3 cursos. Nossa, é uma experiência vasta, né, o Sim, Felipe? sim. Você percebe que passear entre cursos diversificados, eu não gosto, eu gosto só de dar aula no curso de Direito, eu dou aula na pós-graduação, no mestrado. Na pós-graduação, eu aceito algumas instituições, viajo muito quando me convidam, Sim. e agora os convites para viajar já estão voltando, mas eu dei aula durante 3 semestres na engenharia de produção, Sim, mas eu no me curso, lembro. obviamente que uma aula, uma disciplina da minha aderência, né? Que foi legislação trabalhista, acidente de trabalho, é uma praia minha mesmo. Mas eu gosto muito do curso de Direito. E aí vem a pergunta: isso te agrega muita experiência, muito conhecimento, amplia muito a sua reflexão, está em cursos diferentes? Muito. Eu diria que no primeiro momento, Benizete, é extremamente desafiador. Tá? É uma missão extremamente desafiadora, porque cada curso tem o seu perfil próprio, né? E exige que a gente se monte e desmonte a todo tempo. Não é porque, às vezes, no T1, por exemplo, eu dava aula para o curso de Direito, que me exigia uma determinada postura, uma postura um pouco mais formal, um vocabulário um pouco mais formal, e no T2 eu já estava num curso de, sei lá, num curso de publicidade, onde você mergulha no universo marcado por uma informalidade, por uma diversidade muito maior, por um universo totalmente oposto. Então, o seu próprio vocabulário precisava de ser um outro, a sua própria vestimenta precisava ser outra. Então, os desafios já começavam por aí, né? Já começavam pelo seu próprio comportamento. Então, você tem que entender o universo do outro para, de alguma forma, poder se adequar e não permitir com que a sua aula se tornasse monótona, já era um desafio. Já era um desafio. E você tem que pesquisar sobre aquele universo, sobre aquele perfil, para você ter condições de trazer o aluno para o seu universo. Era extremamente desafiador, mas agregava muito, muito mesmo. Então, eu consegui, modéstia à parte, dar conta dessa versatilidade, sim. Foi difícil no início, foi muito desafiador, mas extremamente prazeroso e rico. Foi sim. Imagino. Felipe, a sua imagem, ela está assim, igual a imagem de robô. A sua voz está saindo bem, mas a sua imagem não tanto. Um Ah, pouco é? escura e muito cortada, está rodando o tempo inteiro, porque isso vai ficar publicado no meu canal do YouTube e no Instagram do curso. E era bom se você conseguisse aí estabilizar, porque está muito bom o conteúdo. Então, gente, enquanto o Felipe tenta ajeitar ali, veja o que ele está dizendo. Ele dá aula em 3 instituições, ele saiu da advocacia, escolheu a docência, até mesmo foi uma escolha dele, ele poderia ficar com uma instituição e a advocacia, como eu, como outros colegas nossos, mas ele escolheu se encaminhar para a docência, aceitou convite de outras instituições, e olha que coisa interessante, ele sai do curso de Direito no tempo 1 e vai para um curso, por exemplo, de publicidade no tempo 2. Imagina se ele leva o formalismo que o curso melhorou. Imagina se ele leva o formalismo do curso de Direito, que nossa profissão é formal, Sim. nossas aulas têm um vocabulário diferenciado, nós não falamos numa petição inicial como quem faz um comercial, é diferente, é tudo muito diferente. Imagina se ele leva a forma de fala do curso de Direito formal
para o curso de jornalismo. No curso de jornalismo, ele ia ser chamado de que cara chato, que professor formal, não é isso que a gente quer aprender, não é isso que é o curso de propaganda, de marketing, de jornalismo. E se ele leva os cabelos coloridos, a leveza, a descontração, a criatividade, que a turma é muito criativa, do curso de publicidade, marketing, para o curso de direito. Então, percebam, nós professores, nós temos inúmeros personagens dentro da gente. E, às vezes, a turma faz com que a gente brote um personagem mais despojado, a gente brote um personagem mais alegre, a gente brote um personagem mais embotado, mais contido, mais formal. E isso é uma coisa... O professor, ele é um artista, porque, primeiro, ele tem que dominar o conteúdo, mas quando ele entra em sala de aula, ele pode estar com todo o problema do mundo, ele pode estar com toda a tristeza, pode ter passado por diversas dificuldades. Ninguém sabe que aqui, por exemplo, eu estou de calça leg. Mas ele entra em sala de aula, ele vira, não é isso, Felipe? Verdade, é verdade. A gente entra em sala de aula, fecha a porta e ali começa um outro mundo, um outro universo. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. E como que é a sua relação com os alunos do curso de Direito especificamente? Como é que você se dá, como que você interage, se você já teve problema com algum aluno, com alguma turma? Se disser que não, eu vou dizer que é mentira. Benizete, eu procuro ser uma pessoa sempre muito humana no meu trato com as pessoas. Eu procuro ser sempre muito acessível, eu procuro ser sempre muito cordial nas minhas relações, eu procuro ser sempre muito educado, eu procuro ser sempre muito acessível. Mas esse período que nós estamos vivenciando ao longo do ano de 2020 é, sem sombra de dúvidas, um período atípico. É um período marcado por muitas incertezas para todos nós, onde, às vezes, as relações elas ficam fragilizadas, onde, em determinados momentos, nós ficamos fragilizados, onde, por vezes, uma fala mal colocada, ela, consequentemente, ela é mal interpretada, onde, às vezes, professores e alunos perdem determinados parâmetros, onde, às vezes, às 3h30 da manhã, eu recebo zap de alunos desesperados, achando que eu preciso e tenho que responder naquele determinado momento, e não dá para responder naquele determinado momento. E, às vezes, o aluno não consegue compreender que, na madrugada de sábado para domingo, o professor também dorme, porque ele precisa descansar, não é? E existe a questão da orientação de TCC também, que, às vezes, você precisa se policiar para que os papéis não se invertam, porque existe uma tendência, por vezes, em um aluno tentar inverter os papéis, parece que você é o orientando, você, na condição de orientador, é que tem que estar correndo atrás do aluno. Fulano, cadê você? Você sumiu, você não está cumprindo os prazos, enfim. Então, isso tudo, não é? Num período onde as emoções estão à flor da pele, por vezes acaba criando um certo desgaste. Mas a gente procura entender que isso tudo faz parte desse momento atípico, desse momento, como disse ainda há pouco, marcado por tantas incertezas, marcado por tantas inseguranças, e a gente vai contornando, a gente vai remediando à medida do possível. Mas nada que eu considere muito consistente a ponto de dizer é um desentendimento insanável. Não, não. Lógico que ao longo desses 14 anos praticamente,
Surgiram alguns pequenos acontecimentos, mas que foram perfeitamente sanáveis, entendidos e conversados, e tudo conseguiu se resolver da melhor maneira possível. Porque numa sala, com uma média de 50 alunos, né? Normalmente é mais do que isso, cada aluno, cada pessoa, ela é um universo. Ela tem as questões dela, ela tem os problemas dela, ela chega com a carga energética própria do dia dela, dos desafios, das dificuldades. E imagina isso tudo junto no mesmo ambiente, suscitando da gente um pouco também de parcimônia para lidar com essas diversidades. Temos alunos com uma capacidade de compreensão muito boa, temos outros com dificuldade de compreensão, mas com esforço muito grande. Temos aqueles que dormem, que estão cansados, temos aqueles que ficam no WhatsApp, que saem, que entram, que concentram, que desconcentram, que quase não vão à aula. Então, é um universo que o professor ele tem que também, e ele também tem todas as questões. Nós, os professores, muitas vezes temos que lidar com isso de maneira muito suave, porque se entrarmos no embate, a gente cria um problema com a turma e com aquele aluno, porque a gente tem que entender que o aluno também tem as questões dele, mas o aluno tem que entender que a gente está ali para fazer o melhor, para dar o recado, para ensinar da melhor maneira possível, passar um conteúdo. Como você mesmo disse no início, a sala de aula é o menor trabalho, o maior fica por trás, está nos bastidores. É o estudo constante, é o aperfeiçoamento, é o preparo das aulas, a correção de prova. Eu tenho muita dificuldade com prova, não a elaboração, mas a correção e É verdade. a entrega de prova. Porque o aluno, porque a gente que domina um determinado conteúdo, você bate o olho e já sabe o que a questão tem e o que não tem. Já sabe que a resposta está errada. E já sabe quando o aluno, como eu digo, já está no ius e rolande. Exatamente. Só que a gente bate o olho e percebe isso imediatamente. Você sabe que quando você elabora uma questão, você já elabora já pensando qual a resposta correta para aquilo. Sim. Tudo que foge disso não está dentro do que você pediu. Ah, mas eu escrevi isso. Bom, você escreveu, mas o que foi pedido? Se você for fazer uma prova de concurso para magistratura, para Ministério Público, para qualquer órgão público, ou mesmo um concurso da OAB, observem que as questões vão ser muito bem elaboradas. Não vai querer dissertação sobre em torno do tema, mas sim respostas ao que se pede. Então, eu tenho muita dificuldade. Você tem dificuldade com as correções de prova, com o dia da entrega da prova? Como é que é esse lado seu de professor? Tenho, Benizete, tenho sim. Como você mesma disse, primeiro que eu tenho muito cuidado ao elaborar a prova, tá? Em ser muito justo com os meus alunos ao elaborar a prova. E não cobrar nada que eu não tenha ensinado, nada que não tenha sido debatido em sala de aula. Já começa por aí, não é? E quando eu vou, claro, como você sabiamente falou, quando a gente elabora uma questão, a gente já pressupõe uma determinada resposta. A gente já sabe o que a gente quer atingir. Por isso que toda questão ela tem um comando, que é o que a gente chama na pedagogia. Né? É o que se espera, né? daquela resposta, é o que se pede naquela resposta, justamente para você evitar que o aluno fique enrolando. Então, existe o comando da questão. Viu, Rosângela? O pessoal que está aí assistindo, a gente sabe, quando elabora uma questão, o que a gente quer com ela. Sabe. E aí, depois, quando você vai fazer a vista de prova, quando eu vou corrigir a prova, então é um outro impasse.
porque você tem aqueles alunos que realmente não querem nada com absolutamente nada, os E alunos tem que têm aluno maior... assim, tem aluno assim, Felipe? Alguns. Mas você tem também aqueles alunos que eles têm dificuldades, eles não negam, mas eles são muito esforçados. E eu É. penso que esse esforço precisa de ser reconhecido e valorizado. E um outro impasse é no momento da vista de prova. E aí é muito comum você escutar, conforme você bem disse, professor, mas eu quis dizer isso. E aí eu até, em tom de brincadeira, eu digo, olha, você pode ter desejado com todas as suas forças, mas você não deu vazão ao seu desejo. Então, da próxima vez, você se permita dar vazão ao seu desejo. Você vá além do seu desejo, você O famoso extrapole, aluno vai de cola, verdade. você extrapole os seus desejos, se permita ir além, não se reprima. Coloque no papel realmente o que você tanto desejou, porque olha o comando da questão. Lê para mim, por favor. Aí o aluno lê. Eu falei, o que eu estou pedindo aqui? Aí ele consegue entender o que eu estou pedindo. Aí eu falo, e agora leia o que você colocou. Aí ele lê. Eu falei, tem conexão? Aí ele chega à conclusão que eu não falei, pois é, tá vendo? Então não tem algumas questões a gente ainda consegue considerar um meio ponto e tal, mas existem situações onde é impossível, não tem como. Por mais que você queira agir com complacência, por mais que você queira ajudar, não é possível, não tem como, o aluno não te dá condições. É difícil, não é um momento simples, não. É um outro momento desafiador no magistério. E, Felipe, e como que você está vendo essa forma de avaliação? Porque a forma de avaliação das aulas presenciais, né, e as provas em condições físicas presenciais, elas são diferentes. Nós fazemos parte múltipla escolha, parte discursiva. Nesse modelo de aula telepresencial, que a gente vai falar disso, Sim. vamos pegar o gancho aí das provas, como é que você está vendo essa forma de avaliação? Que são resenhas, são resumos, são comentários, são jurisprudência? Como é que você está conseguindo? Qual o método que você está adotando e como você vê essa possibilidade de avaliação? Se você acha um método, se você acha bom, se você acha proveitoso? Uhum. Benizete, eu acho que em muito pouco tempo a instituição conseguiu dar conta desse momento tão desafiador. Verdade. Naturalmente que num primeiro semestre as dificuldades foram maiores, porque todos nós fomos pegos de surpresa. Nós não esperávamos por esse giro de 360 graus em tão pouco tempo. E acho que a instituição, ela muito sabiamente conseguiu dar uma resposta aos nossos alunos. Nós ficamos no máximo uma semana preparando a casa para receber este aluno e acho que não mais que uma semana. Então eu percebo muito claramente que os alunos, muitos dos nossos alunos, inclusive, compartilham comigo bastante satisfação nesse novo modelo. Particularmente, acho que a avaliação, que a prova, na verdade, ela é apenas um elemento do processo avaliação. Entendo a avaliação como um processo constante, um processo contínuo, que não pode e não deve estar restrito tão somente à prova. Porque, às vezes, no dia da prova, eu, por exemplo, tenho alunos que são brilhantes, como provavelmente você também, e que, às vezes, no dia da prova, tem um problema em casa, um problema com a família, um problema no trabalho, e não consegue ter um bom desempenho.
Então, se você for levar em consideração tão somente a prova enquanto instrumento avaliativo, você acaba correndo o risco de ser injusto com aquele aluno que você sabe que é detentor do conhecimento. Então, eu particularmente sempre fui admirador de um sistema mais diversificado neste processo, dentro dessa dinâmica de um processo avaliativo. Então, depois que me tornei professor, eu comecei a enxergar o mundo lá fora com outros olhos. Então, se é lançada uma determinada música, se eu leio um determinado artigo científico, um determinado filme, eu já consigo, eu passo a perceber todos esses elementos como instrumentos que eu posso agregar à minha sala de aula. Então, eu trabalho com artigos, eu trabalho com músicas, eu trabalho com vídeos. Então, ultimamente, desde o semestre passado, eu tenho trabalhado com vídeos. Eu associo o meu conteúdo, que segue mais, né, o viés do direito público, direito constitucional, ciências políticas, teoria geral do Estado e da democracia, a determinados vídeos, Netflix e tudo mais, que estão mais em alta, mais em voga, e tenho solicitado a eles resenha. E tem sido bastante produtivo, sim. Eu vejo o quanto eles têm se esforçado, quanto eles têm se esmerado para poder me dar um feedback positivo. Então, foi desafiador num primeiro momento, eu fiquei um pouco angustiado e fiquei um pouco ansioso, porque para mim também era um momento marcado por incertezas. Eu não sabia exatamente qual seria o feedback da turma, que retorno eu obteria ao final das contas. E eu comecei a perceber uma interação muito grande por parte da turma. Lógico, com exceção de um ou outro que sempre opta pelo Ctrl+C, Ctrl+V. Não é? Isso aí é inevitável. E copiar do colega. É uma pena, é lastimável isso, que você passe um documentário, que você põe uma jurisprudência ou peça para pesquisar, e o aluno simplesmente ele vai e copia de outro. Eu tenho percebido, Felipe, agora, nesses 2 semestres, que o modelo de prova está diferente, que a gente está podendo também ampliar, pedir que eles façam resenha, jurisprudência, questões, que uma grande maioria não sabe pesquisar uma jurisprudência. Isso eu constatei no semestre passado e agora. Sim. Foi uma constatação que eu fiz também. E aí eu sempre tenho conversado muito com eles e digo o seguinte: olha, vocês estão abrindo mão de algo que é extremamente importante no ensino superior, que é a construção do senso crítico, propositivo e reflexivo. À medida em que vocês não pesquisam, à medida em que vocês não leem, à medida em que vocês se prendem tão somente à decoreba, né, do texto da lei, ou à medida em que vocês optam pelo Ctrl+C, Ctrl+V, vocês abrem mão de se posicionar livremente diante de uma determinada temática. Vocês não conseguem desenvolver o que há de mais importante no ensino superior, que é a construção, sim, do senso crítico, do senso crítico, construtivo e propositivo. São alguns dos pilares do ensino superior no Brasil. Então, eu tento mostrar a eles que o texto da lei vai estar sempre à disposição deles. Agora, a capacidade de refletir sobre o texto da lei é que vai, de fato, se tornar o maior desafio. É verdade. E isso vai refletir na vida, sobretudo, de quem vai advogar. E a grande maioria, pelo menos 90%, passa pelo esmeril da advocacia. Diz assim, não quero advogar.
Mas o que acontece? Às vezes não quer advogar, mas vai entrar no escritório, vai começar a estudar para concurso, às vezes não passa logo, entra no escritório, começa a advogar, e tem pessoas que se encantaram tanto pela advocacia que não querem mais concurso. Isso é É uma coisa verdade. interessante. Inclusive, colegas nossos, a Renata Barbosa é uma, de ex-aluna professor, ela foi trabalhar comigo como estagiária, ficou, hoje é Eu sócia do lembro. escritório, né? Eu digo que a criatura supera o criador, inclusive vocês, como professores mais jovens, acaba superando muito a gente, porque vocês têm sacadas, isso é natural, é uma questão cultural, não é nem cultural, mas é uma questão de geração. Vocês têm sacadas maiores, vocês têm uma linguagem mais próxima, vocês têm um olhar diferenciado do nosso, o que nós aprendemos lá atrás, vocês ainda não aprenderam. Óbvio que a gente tem uma bagagem, mas a Claro. sacada de vocês é diferente. E muitas vezes vocês estão muito mais abertos às novidades, o que está acontecendo de diferente do que a gente. E isso vai fazer uma conexão com a galera mais jovem muito melhor, sem dúvida nenhuma. E eu digo que as criaturas superam os criadores. Eu vejo isso, vi muito forte isso. Renata Granha, Renata Barbosa, agora com você, a Roberta Ramos também está trilhando esse caminho, que foram as lives que eu fiz. E e isso é uma coisa muito importante, isso é muito importante. Então, ler um artigo, qualquer um tem a capacidade de ler. Agora, Sim, nós somos aqueles que vamos despertando para a importância desse ou daquele artigo, da conexão sistêmica da legislação. Porque algumas legislações, elas são. O que está ali é basicamente como o Código Civil. Basicamente, o Código Civil, principalmente de 2002, ele é bem. Eu estudei no anterior, ele é muito bem organizado, como é o CPC. sim, Mas o direito sim. do trabalho, por exemplo, o direito processual do trabalho, são duas disciplinas extremamente complexas. Porque, Muito. primeiro, não temos um código do trabalho, não temos um código de processo trabalho, nós temos uma consolidação da legislação trabalhista com direito material e alguns artigos do direito processual. E que nós temos que passear na lei de executivo fiscais, na lei 5584, no CPC, nas inúmeras súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Então, isso requer não vou dizer uma capacidade, mas uma atenção redobrada nessa interpretação sistêmica. E isso, para o aluno que está começando, é um fantasma, é uma medusa, várias cabeças mesmo, é tudo muito difícil. Agora, a Rosângela fez um comentário aqui que eu quero voltar. Ela falou assim: maravilhosa as lives com os mestres, mas o objetivo é exatamente esse, Rosângela, e quem está nos assistindo, que a gente não quer falar de um tema do direito. O Felipe teria assim, inúmeros temas das diversas disciplinas que ele leciona. Uhum. A gente quer falar de carreira, a gente quer falar de quem foi aluno na graduação. Meus alunos, né? Obviamente que todos foram alunos. Ninguém é professor se não foi aluno, mas eu escolhi os que foram meus alunos e que chegaram ao professor. Então, nós estamos falando de carreira, nós estamos falando das dificuldades da vida acadêmica. E, obviamente, para quem está nos ouvindo, e especialmente para a Rosângela, quem chegou a ser professor, quem foi convidado para ser professor, é porque foi um bom aluno. Foi um aluno dedicado, foi um aluno estudioso, foi um aluno atento, um aluno com a capacidade de comunicação. Então, qual é o recado que a gente quer dar nessas lives para vocês? Olha, a vida acadêmica é uma carreira fantástica. Não estamos Sem falando de dúvida. remuneração. A gente não está falando de remuneração, porque também não vamos falar de remuneração na advocacia. Não estamos falando de estabilidade, nós estamos falando da riqueza que envolve a vida acadêmica, da quantidade de estudos que nós temos que fazer a vida inteira, graduação, pós, mestrado, doutorado,
e por aí afora, os diversos cursos, os diversos congressos, os diversos aperfeiçoamentos, a atenção às mudanças legislativas, ao mundo econômico, ao mundo político que está acontecendo, e também esse contato diário, né, com vocês, com os alunos, essa troca, essa experiência. Eu que sou de uma geração mais antiga, com uma turma nova, gente que podia ser meus filhos, na grande maioria, todos, a grande maioria podia ser meus filhos, né? E às vezes eu lido, que pena que está congelando. Realmente todo mundo está falando isso. A do Felipe está congelando demais. A voz dele está boa. É a internet dele. A voz está boa, a imagem dele é que congela. Então, essa troca aí com os alunos, ela é muito boa. Às vezes, Felipe, você que é jovem, você às vezes fala de irmão para irmão. Eu já falo um Sim, pouco de mãe para filho. Eu sim, já falo, sim, às vezes, cobrando mais. Eu já faço cobrando mais, porque, além do mais, eu sou professora de curso, né? No meu curso, BRM Curso Jurídico, que inclusive é essa live. E esse sim. curso ele começou, gente, há 15 anos, preparando vocês para as provas da OAB. Então, eu sempre tive um grau de exigência, porque as provas da OAB são muito difíceis. E também porque eu advogo há mais de 30 anos. E eu não quero compactuar com o ingresso de péssimos profissionais, sobretudo sem ética, no mercado de trabalho. Então, isso daí faz com que paute a nossa visão e o nosso grau de cobrança enquanto professores. Isso é muito importante que seja dito, para que o aluno não pense que a gente assim, poxa, professor chato, quer cobrar, só dá nota baixa. Gente, nós estamos olhando de fora, como o Felipe disse. A gente tem um olhar de fora, de profissional da área de direito, de quem viu muita coisa, de quem vê muita coisa, e de quem consegue enxergar as dificuldades de entrar no mercado de trabalho com qualidade. Não é isso, Felipe? É, exatamente. Eu digo isso sempre aos meus alunos. O que a gente sempre busca e o que a gente sempre pretende é compartilhar com eles um pouco da nossa experiência, mostrar que nós, né, mostrar que nós já percorremos parte da nossa trajetória, já vimos, já passamos por algumas experiências e que nós já sabemos, já conhecemos algumas das principais zonas de risco. E, naturalmente, que na condição de professores, na condição de educadores, tudo que a gente mais quer é que eles estejam cada vez mais distantes dessas zonas de perigo. Então, eu sempre começo as minhas aulas compartilhando com eles algumas dessas experiências. Você tocou numa questão muito séria, Benizete, que é a questão ética. Eu digo isso sempre a eles, que eu não tenho a menor pretensão de compactuar e de encaminhar ao mercado de trabalho profissionais descompromissados com a ética, e não tenho mesmo. Então, quando é preciso, né, eu chamo em particular determinado aluno, eu converso com ele, eu chamo a atenção educadamente, eu falo, olha, eu acho que você poderia rever determinadas questões, que tal repensar determinado comportamento, eu acho que você tem uma carreira brilhante pela frente, mas se você continuar dessa forma, talvez você esteja colocando os seus planos fora, talvez você esteja abrindo mão do seu futuro. Eu acho que vale a pena repensar determinados comportamentos. O seu perfil profissional você começa a construir na graduação. Não pense que o acesso a um diploma vai fazer a diferença lá fora, porque não vai. Esse tempo já se foi, não é? Já se foi esse tempo em que bastava ter acesso a um diploma e você fazia toda a diferença no mercado de trabalho. Se você não for além, você vai ser apenas mais um lá fora. Então, pense o que realmente você quer para a sua vida, porque serão pelo menos 5 anos descartados, 5 anos jogados fora.
E aí eu sempre procuro ter esse olhar muito atento quando eu observo que algum aluno ele está trilhando um determinado caminho que vai levá-lo a, enfim, não é ao que a gente não espera, ao que a gente não quer para ele. É, Porque a gente, inevitavelmente, acaba, mesmo quando eu falo com um aluno que tem uma idade semelhante à minha, Benizete, é engraçado, mas muito embora as idades às vezes sejam semelhantes, o fato de sermos professor e aluno já faz com que a gente tenha um olhar meio paterno, sabe? A gente já se sente um pouco responsável pelo bem-estar daquele aluno. Isso é um movimento natural. É um movimento natural. é, Nasce com naturalidade tamanha que você assume para si automaticamente a responsabilidade pelo bem-estar daquele aluno, daquela aluna. é. É verdade, é isso. Felipe, você sabe que o Instagram, com 1 hora, ele corta a gente, né? Então, Sim, eu vou passar para você a última pergunta e aí você faz as suas considerações finais respondendo a última pergunta. Mas antes eu quero convidar aos que estão nos ouvindo que amanhã, terça-feira, nós teremos mais uma live. Amanhã será com Pedro Canelas, que foi aluno também, é um rapaz maravilhoso. Hoje ele é advogado de toda essa parte eleitoral, ele é entendido na parte eleitoral e ele foi nosso aluno também. E hoje ele dá aula em outra instituição que me parece que é a Cândido Mendes. E é acho que sim. especialista também em direito público e um foco em direito eleitoral. O Pedrinho é um menino maravilhoso, professor, advogado, viaja o Brasil inteiro com as questões eleitorais. E a live do Pedro vai ser às 19 horas. Por que, que vai ser 19 horas? Porque ele tem uma sustentação num tribunal eleitoral no final da tarde e ele ficou com receio de não dar tempo. Então, Pedro, amanhã, seguindo o nosso projeto do curso BRM Cursos Jurídicos, com esse seguindo os passos, ouvindo os colegas que foram alunos, contando a sua experiência, as novidades e dizendo para a gente se vale ou não a pena insistir nessa carreira. E convido a todos vocês para acessarem o nosso site brmcursosjurídico.com.br. Nosso curso tem 15 anos e agora nós transformamos, logo em abril, transformamos ele numa plataforma virtual e logo no início a gente nem sabia que a pandemia ia durar tanto e era só um curso a princípio e agora já temos 2 cursos lá, provas no processo de trabalho e as alterações do contrato de trabalho, passando pela CLT, pela Lei 13.467, a reforma, e essas alterações aí constantes das normativas da pandemia. São cursos com material de apoio denso, 40 laudas e o outro com 20, com 30 laudas, se não me engano. São aulas gravadas, podem comprar e ouvir a qualquer momento que queiram, até a gente tirar o curso para atualizar. E eu quero que Felipe, eu quero agradecer demais ao professor Felipe, dizer que eu sou muito orgulhosa de ter tido você como aluno, mas, sobretudo, me causa muita alegria e muita satisfação tê-lo como colega, porque você é um colega muito gentil, muito educado, muito parceiro, muito amigo, é uma pessoa super do bem, uma pessoa generosa, uma pessoa querida pelos alunos, querida pelos professores, muito querido na sala dos professores. Então, Obrigado. pode ter certeza que é uma alegria muito grande ter você como colega de profissão. E eu queria fazer a última pergunta para que você respondesse aí nos 3 minutos, porque a gente daqui a pouco cai, um recado para os alunos. Vale a pena a carreira de professor, Felipe? Me Denizete, ouviu? desculpa te ouvir. Vale a pena a carreira de professor?
Não te ouvi. A sua internet está muito ruim. A pergunta foi: qual o recado para os nossos alunos? Vale a pena a carreira de professor? Travou, eu ouvi, desculpa. Benizete? Tô botando aqui, ó, para você Desculpa. responder. Eu estou botando aqui, ó, a pergunta. A pergunta Travou, é essa, Felipe. não te ouvi. Acabou. Bom, Felipe não está conseguindo mais me ouvir. É a pergunta que eu fiz a ele e ele não conseguiu me ouvir. Eu escrevi aí no chat. É o seguinte: vale a pena ser professor? Essa é uma pergunta para vocês, alunos, para vocês que estão nos ouvindo. Mas eu acho que o que Felipe vai dizer é o seguinte: eu acho que para ele vale a pena, porque ele deixou a advocacia para se dedicar à docência, tanto que ele está em 3 Pergunta se vale instituições. a pena ser professor. Ser professor é acima de tudo, uma mente gratificante. Ser professor, você ter a certeza do aprendiz, a certeza de trocas, é ter a certeza que você aprende, é você ter a certeza de que sempre vou Bom, gente, nós já vamos cair e o Felipe não está mais do que conseguindo você contribuir. fazer um contato com a gente. É do Instagram dele que não está bom, alguma coisa na internet dele. E eu vou encerrar. Mas ele já respondeu, já entendi o que ele disse. Vale a pena, mas é ter a certeza de que não é fácil, requer dedicação, requer muito estudo, requer uma constância aí no aprendizado, no aprimoramento e, obviamente, um cuidado que a gente tem que ter com aqueles que estão do outro lado, com os nossos alunos. Bom, muito Sem obrigada sombra a de todos dúvida. que estiveram aqui com a gente. E quem não conseguiu assistir, pode assistir depois, vai estar no nosso canal do YouTube, Benizete Ramos, e também no Instagram do nosso curso BRM, Curso Jurídico. Bom, até amanhã, eu espero vocês na nossa próxima live, seguindo os passos, ex-aluno, hoje professor. Até a próxima!